Pessoal, boa noite, a paz do Senhor. Uma noite abençoada para vocês nessa noite de domingo. Por intermédio dessa palavra, Deus venha falar aos nossos corações. Peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, comente. Os padrões aqui da plataforma do YouTube. Fazendo isso, a própria plataforma vai recomendar esse conteúdo para mais pessoas. Pessoal, o clube de membros do canal também está ativo. Quem quiser fazer parte, só clicar no botão Seja Membro e os irmãos terão acesso a todo o conteúdo exclusivo aqui dos membros do canal. Eu queria falar um pouco com vocês sobre as nossas batalhas diárias, né? O pessoal diz assim, cada dia tem que vencer um leão, matar um leão a cada dia. E literalmente é isso aí, né? Espiritualmente falando, é claro. A palavra lá em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 20 e 21, vai falar sobre Benaia, um valente de Davi. E o Benaia, ele matou um leão, literalmente matou um leão. Por isso que eu estou falando aqui, né? Dessa literalidade. A palavra vai dizer que ele matou 2 leões, não foi nenhum, foi 2 leões de Moabe, animais ferozes que viviam ali nas campinas dos Moabitas. E depois ele foi matou um terceiro leão, né? A palavra vai dizer no outro texto que ele desceu e feriu um leão numa cova, no tempo da neve. Então a vida de Benaia era praticamente um leão a cada dia. E conosco surge uma situação assim que é comum, né? A gente passa por uma luta num dia, no outro dia também tem luta, não tem descanso. E aí se levantam situações, leões, que a gente tem que ir vencendo cada dia um leão, né? E é assim a vida do crente, porque se não tiver luta não tem vitória, não tem conquistas, não tem testemunho, não tem. Então realmente os 2 leões aqui a gente pode colocar como tipo da carne, né? E o pecado, né? Benaia matou os 2 e depois ele foi na cova, ou seja, no íntimo, no escondido ali, matar o outro leão. É aquele leão que habita dentro de nós, né? A cova fala isso, tá lá dentro, escondido, são os traumas, são os nossos defeitos de fabricação, as nossas falhas. Todo mundo tem defeitos em algum nível, só que o defeito se torna, o que a gente fala, né? O defeito da pessoa é esse, quando está no nível muito alto, né? Que atrapalha a nossa vida e afeta a vida de pessoas ao nosso redor. Então Benaia, ele desceu no tempo da neve, no momento de frieza, né? Um momento onde as pessoas normalmente ficam mais retraídas, onde as pessoas ali não saíam. Então ele sabia também que naquele tempo o leão não sairia, né? A neve, o tempo da neve mostra o momento espiritual que nós vivemos, é um momento de frieza, onde a chama do Espírito Santo ela está em poucos corações. Se fala muito, né, a gente não pode confundir a presença de Deus com emoção, se sentir arrepiado, chorar por causa de um louvor bonito, por causa de uma mensagem. Isso não é sentir a presença de Deus, isso muitas das vezes é estar emocionado só. Então hoje a gente vive um momento que é o tempo da neve, né? As pessoas, elas realmente, é uma frieza espiritual muito grande, um distanciamento de Deus muito grande da parte do mundo. E Benaia, ele desceu ali, matou um leão em hibernação, ou seja, na sua própria cova, escondido. O Espírito Santo, ele também, né, que eu colocar o Benaia como também um agir do Espírito Santo. Ele é quem sonda os nossos corações e sabe o que precisa ser mudado, sabe o que precisa ser quebrado, o que precisa ser refeito, o que precisa ser morto, literalmente, né, irmãos? Qual é o leão que precisa ser morto dentro de nós, né, que está ali? Eu imagino, tem para mim, como o leão é um animal territorial, eu imagino que por muito tempo aquele leão ficou ali assolando aquela localidade, ficou ali perturbando. Imagina, você morar num lugar, você sabe que tem um leão em algum lugar, escondido ali perto de onde você mora, em algum buraco escondido. Então era uma situação difícil, era uma dificuldade, era um temor que havia no coração daquelas pessoas. Então o Senhor, ele sabe aquilo que nos aflige, aquilo que nos amedronta, aquilo que nos assola, que nos oprime, que oprime a nossa vida, que nos oprime dentro de nós, o nosso coração. É o leão que está na cova. É um problema que humanamente parece ser impossível de vencer. Aquele homem desceu e venceu, mas ele também venceu um egípcio. O egípcio é tipo do homem do mundo, né? O padrão mundano, a mente corrompida, a maldade mundana, as palavras, o jeito de viver do mundo. É o homem egípcio, né? E Benaia, ele vence, né? Benaia foi até ele com um cajado, ou seja, a direção do Espírito Santo. Como você vence o mundanismo? Através do Espírito Santo, com o cajado, a direção dele. O cajado era usado para guiar as ovelhas.
para conduzir as ovelhas. Então ele venceu um homem, arrancou a lança do egípcio e o matou com a sua própria arma. Com a sua própria arma. É isso, você vencer o mundo. Você vencer o mundo, né? Não vos deixais vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então você ao invés de praticar as mesmas atitudes, de viver, né, essa vida que é proposta de liberdade, essa vida de permissividade, de hipergraça, onde eu falo muito isso nas mensagens da manhã, né? Você entender que a nossa experiência é uma experiência de salvação. É de salvação. Então a mesma Bíblia que as pessoas às vezes usam, né, através da religiosidade para poder justificar as suas atitudes mundanas, a Bíblia que é usada de maneira deturpada para poder justificar o pecado é a Bíblia que nos santifica, é a Bíblia que nos purifica. São os valores morais corrompidos pelo mundo, mas que estão ali descritos na palavra de Deus. São corrompidos. Hoje em dia tem gente que usa a Bíblia para poder justificar pecado, né? E se cria igreja em cima de imaginações, até usando a palavra de Deus. Então, Benaia, ele arranca a lança da mão do egípcio e o mata com a sua própria arma. O homem sem Deus caminha para a morte, porque o caminho do mundo é morte, morte eterna, mas o caminho com Deus é vida. Nós somos direcionados pelo cajado. Nós temos em nossas vidas a direção do Espírito Santo. Somos guiados. Dobramos os nossos joelhos e aí vencemos os leões. Porque eu não vejo outra forma de vencer um leão dentro da cova dele se não for dobrando os joelhos, né? Você dobra os teus joelhos e entra ali agachado, na dependência. É no joelho, com o joelho no chão, que nós vencemos os maiores inimigos, os mais improváveis, os mais impossíveis. É com os joelhos no chão que se alcança a vitória. Benaia foi um dos grandes valentes de Davi. Minha irmã, meu irmão, eu sei que hoje talvez você olhe para você e fale, não tem nada de valente. Eu tô com medo de tudo, eu tô acovardado, eu não tenho coragem, não tenho confiança, não tenho... Mas Deus, ele transforma desencorajados em valentes. Quando esses homens se uniram a Davi, eles eram endividados, estavam à margem da sociedade, eles eram desprezados, eles eram covardes, eles eram pessoas lascadas na vida. A vida totalmente de cabeça para baixo. Se tornaram os valentes de Davi. Duvido, Benaia estava ali naquele meio. Se tornou valente do rei Davi. Um homem fiel ao Senhor. Então Deus nos transforma de medrosos em corajosos, de fracassados em vitoriosos. Deus transforma em guerreiros para servir na sua presença e para vencer as batalhas mais impossíveis contra a carne, contra o pecado, contra o mundo, contra Satanás. Eu não sei o que está se levantando aí, mas Deus manda dizer: eu te capacito, como capacitei Benaia, para que você venha alcançar a vitória, para que você receba a minha bênção. Tá bom? Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa noite de domingo. A paz, Senhor.